E o negócio virou uma religião. Todos falam igual, se vestem igual, pedalam igual, pensam igual, ensinam igual. E se você não seguir a cartilha, os 10 mandamentos da religião ciclística, e não decorar quais são as confissões de fé, e não se comportar dentro do esperado dos sacerdotes que estão atrás da telinha do YouTube, pregando para você como que você deve se comportar em cima da bicicleta, você é um herege. Pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho aqui sobre os motivos pelos quais eu decidi estar abrindo o canal Duas Rodas. Para começar, eu confesso que eu relutei muito para estar iniciando esse projeto. Eu trabalho numa empresa metalúrgica, é um trabalho muito exigente, muito esforçado, que demanda muita energia corporal, e também por questões de tempo para poder planejar, fazer o roteiro ali do que eu ia gravar, pensar, sair para gravar, chegar em casa, editar, que dá todo um trabalho, todo um processo minucioso de detalhe que requer muita atenção. Além disso, também dá atenção aos diversos comentários de pessoas que concordam, e principalmente ter paciência com algumas pessoas que eu sabia que iam aparecer aqui no canal devido ao tipo de conteúdo que eu proponho. Pessoas que costumam confundir análise social com crítica pessoal. O que seria uma análise social? Seria o estudo de um comportamento coletivo que associa um padrão de comportamento. Então, baseado na maioria, o padrão de comportamento do povo brasileiro, ou da sociedade valiense, ou da cidade metropolitana de Campinas, ou do estado de Minas Gerais, seja lá onde for, o padrão de comportamento deles é assim. E o que isso reflete? Reflete que a pessoa que se incomoda com uma crítica social e ela mesma se coloca dentro daquele padrão e se enxerga ali como parte daquele comportamento, e ela passa a se defender, na verdade ela está tentando lutar contra algo que ela enxerga dentro dela, mas na verdade ela não quer assumir. E além disso, quem trabalha com internet acaba passando muito tempo na frente do computador, do celular, e isso te priva do mundo real, né? Da família, dos amigos, dos passeios, do lazer. Então eu não queria gastar muito tempo da minha vida dentro dessa dinâmica. E para eu ter decidido fazer o que eu estou fazendo durante esses 5 meses de trabalho aqui no YouTube, constante, postando vídeos um dia sim, um dia não, é porque eu acreditei que realmente valeria a pena e que era algo extremamente necessário. Depois de decidido, fiz um investimento base para ter a estrutura suficiente para estar subindo vídeos para o YouTube. Só que no meu começo eu tentei me burlar. Como? Passei a fazer vídeos de reviews de bicicletas, de componentes, de produtos, de acessórios. Inclusive os primeiros vídeos do canal são exatamente esses vídeos. Só que para mim isso não fazia o menor sentido. E era a mesma sensação de estar comendo feijão sem sal, completamente sem graça. Eu fui por esse caminho no começo porque eu estava tentando escapar, fugir da demanda de gasto de energia vital, psicológico e emocional que esse tipo de conteúdo que você está assistindo hoje causaria para mim. E aí fui fazer um vídeo de passeio no Parque Hopi Hari, na cidade de Itupeva. Gostei, é aquele tipo de filmagem onde coloca a GoPro no peito e você filma o guidão da bike e o caminho, o trajeto, e vai falando algumas coisas ali durante o percurso. Gostei, é uma coisa que eu pretendo fazer mais, esperar o calor baixar, porque aqui no interior de São Paulo o calor está de castigar, mas ainda assim eu senti que eu estava tentando fugir da minha real intenção e das consequências que isso traria
para mim. Tá, mas o que eu vi no YouTube, nos canais de ciclismo, para eu decidir abrir o canal Duas Rodas com a proposta que eu tenho hoje? Pessoal, lembrando que eu não tenho nada contra nenhum tipo de youtuber que está fazendo o seu trabalho ali no seu canal, dentro da visão de mundo que ele tem, dentro da proposta que ele tem, dentro dos objetivos que ele tem. Eu respeito o ser humano que está lá do outro lado fazendo o seu trabalho. E muito provavelmente, se eu os conhecesse, se eu fosse conterrâneo, se eu morasse perto, eu seria amigo de muitos deles. O que há entre mim e eles é apenas conflito de ideias. Eu sei diferenciar muito bem isso porque no meu dia a dia mesmo eu convivo com pessoas que têm ideias diferentes das minhas e eu falo para elas aquilo que eu discordo na postura delas, na visão de mundo delas, e mesmo assim eu consigo conviver harmoniosamente com muitas dessas pessoas. Algumas não dá, algumas a gente tem que se distanciar, mas na maioria dos casos os conflitos de ideias geralmente não é suficiente para estar afastando e fazendo com que a gente tenha uma convivência harmoniosa. E quais são os canais que eu vi? Quais são os estilos de canais de ciclismo que eu vi? Letra A, canais de passeios, semelhante ao que eu fiz no passeio do Hopi Hari, GoPro no peito, filmando o guidão, a paisagem, o trajeto, o caminho, fazendo filmagens de si mesmo, falando, trocando uma ideia com seus amigos. Letra B, canais de comentários e notícias de competições de Speed e de MTB, onde eles falavam ali como que foi a prova, como foi o desempenho de cada um, qual foi o ponto mais relevante da prova ali e por aí vai. Letra C, canais de motivação para o ciclista. Letra D, canais de reviews e análises de bicicletas e acessórios. Letra E, canais de reação das bicicletas que os inscritos e os não inscritos daquele canal mandava por e-mail para aquele youtuber. E letra F, os canais que eu não vi, que com certeza existem muitos que fogem dessa proposta que eu mencionei nas 5 letras anterior a essa. Todos os canais estavam recheados de patrocinadores completamente enquadrados dentro das novas tendências e tecnologias. A maioria dos canais que eu assisti, se não todos, estavam utilizando produtos e equipamentos que estão fora da realidade aquisitiva do povo brasileiro. E a maioria desses canais faziam análises de componentes, de equipamentos, de manobrabilidade e de tudo ali que envolve o equipamento bicicleta. E eu senti uma enorme carência de uma análise mais aprofundada, mais voltada para o ciclista, que é aquela pessoa que sobe na bicicleta e faz aquele equipamento girar. Análises que envolvem a cultura, o mercado, o comportamento e a mentalidade do ser humano que se fantasia de ciclista. E todo esse contexto fez nascer em mim a segunda reflexão que me fez abrir esse canal dentro da plataforma do YouTube. E qual que é essa reflexão? É que a maioria dos canais que eu assisti, praticamente todos, eles não falam a linguagem da sociedade brasileira. Vivemos em um país subdesenvolvido. E existe um estudo, uma estatística, você pode pesquisar na internet, onde é dito que apenas 7% da população brasileira ganha mais de R$ 4.000 e apenas 5% da população brasileira ganha mais de R$ 7.000. Isto é, 88% da população brasileira, a grande maioria esmagadora, ganha apenas o suficiente para sobreviver. Eles pagam aluguel, prestação de carro, muitas vezes, gasolina, despesa, entre outras coisas, água, luz, gás. E a lista é enorme. A maioria das pessoas não tem dinheiro nem para um lazer de final de semana. E dentro dessa estatística, podemos afirmar de forma lógica que a maioria dos consumidores de conteúdo desses canais são da classe majoritária desses 88% dos cidadãos brasileiros que ganham apenas o suficiente para sobreviver. E o que eu vejo? Vejo esses canais falando a língua do povo que pertence aos 12%. Mas isso não era dito de forma específica, era dito como se
todas as pessoas que assistissem os canais pertencesse à realidade dessas 12% da população que possui uma realidade aquisitiva um pouco melhor. E no meu ver, os produtos que são apresentados ali, as linguagens, as referências, as marcas, tudo que é feito ali envolvendo as novas tendências, são feitas dentro de uma linguagem que faz com que a pessoa que não tem condição de estar adquirindo aquele produto, ao olhar a sua própria realidade, percebe que existe uma certa distância entre ela e aquele produto. E isso só vai fazer com que ela se sinta inferior em relação às demais pessoas. Sem contar que a análise do produto é passada de uma maneira tão reluzente para as pessoas que elas acabam acreditando que sem aquele produto ela não pode ser um ciclista completo, criando uma falsa necessidade dentro do público que, mesmo não tendo condições para estar comprando aquele produto, irá se sacrificar, parcelar em várias vezes só para ter aquilo que disseram para ele que é necessário para que ele performe, para que ele seja digno de receber o nome de ciclista. E eu abri o canal Duas Rodas no intuito de estar falando a língua dos 88% da população, passando a ideia de que a maioria das pessoas não precisam adquirir esses produtos top de linha por vários fatores: condição financeira, objetivo, manobrabilidade, terreno onde anda e por aí vai. Coisas que os outros canais não têm a mínima noção e acreditam que estão passando essas informações para um público europeu e coreano. Aí essas pessoas, acreditando que elas realmente necessitam daquele produto, elas vão lá, gastam dinheiro que não tem, acessam o link, compram aquele produto e o youtuber que passou aquele produto, que passou aquela informação, recebe da loja onde o consumidor comprou os 10% de comissão. Outra coisa que me levou a querer abrir o canal foi a identificação que todos os canais praticamente de ciclismo querem impor uma cultura de profissionalização para todos os ciclistas. Isto é, a pessoa que comprou a sua bicicleta, ela deve se espelhar no ciclista profissional. Ela precisa ter a sua bicicleta o mais próximo possível da bicicleta do profissional. Ela precisa se vestir, se uniformizar o mais parecido possível com o atleta profissional. Ela deve seguir a mesma planilha que o atleta profissional segue para estar treinando antes das competições. Ela deve utilizar o seu Strava para poder estar sempre aumentando a sua velocidade média nos seus pedais. E aí, o cara que utiliza a sua bicicleta para trabalhar, para passear, que pedala de camisa casual, de shorts normal, sem luva, sem sapatilha, sem óculos fotocromático, ao assistir esses vídeos se sente deslocado e fora desses padrões, completamente excluído da modalidade ciclismo. Ele acredita que tem esse título, ele é digno de ter. E pessoal, o ciclismo está muito longe de ser essa caracterização fantasiosa que o mercado e os youtubers criou em torno desse esporte. Eu mesmo pedalo de tênis e meia soquete, então a meia ela não aparece ali. E certa vez eu parei para estar tomando um isotônico no empório ali no caminho, e um rapaz ele me viu daquele jeito. Eu estava utilizando shorts casual e uma camisa de ciclismo, capacete, óculos normal. Ele olhou para mim e disse que não é correto eu estar pedalando sem meia de ciclismo, cano alto, e me deu inúmeras justificativas. Eu fiquei calado, olhando para a cara dele, respondendo aham. Enquanto ele falava, eu fiquei tentando identificar quem ele estava querendo imitar. E eu pedalo de boa, tranquilo, suave, sem ligar o GPS. Algumas vezes eu ligo, parando, tirando foto, curtindo, apreciando a paisagem. E dentro da lógica do ciclismo e de alguns youtubers, eu não sou ciclista, eu apenas ando de bicicleta. E o negócio virou uma religião. Todos falam igual, se vestem igual, pedalam igual, pensam igual, ensinam igual. E se você não seguir a cartilha, os 10 mandamentos da religião ciclística,
e não decorar quais são as confissões de fé e não se comportar dentro do esperado dos sacerdotes que estão atrás da telinha do YouTube pregando para você como que você deve se comportar em cima da bicicleta, você é um herege. E o canal Duas Rodas nasceu para desmistificar, para quebrar essa lógica, essa padronização ridícula que fizeram com o nosso esporte. Todo esse contexto que só faz com que o youtuber do outro lado da telinha cresça com seu canal e consiga vender os produtos das empresas que os patrocinam. E o quarto ponto que me motivou a estar abrindo o canal Duas Rodas foi exatamente a exclusão das bicicletas de mobilidade urbana. Bicicletas não são aquelas que possuem apenas aro 29 dentro da modalidade mountain bike, speed ou gravel. Bicicleta é tudo que tem quadro, pedal e pé de vela. A maioria dos canais de ciclismo entraram nessa onda de estar propagando esse esporte dentro dessas três configurações que eu acabei de dizer aqui. Veja, por exemplo, os vídeos de reviews de bicicletas e análises de produtos e perceba como tudo está enquadrado dentro dessas três modalidades, como se o ciclismo fosse apenas algo que está dentro dessa bolha. E aí o mercado criou as bicicletas de entrada e as bicicletas para iniciantes, que começam a partir de determinado modelo dali para frente. Tudo que está para trás ou fora desse padrão não faz parte do ciclismo. E por isso pessoas que pedalam com bicicletas aro 26, aros 20, pessoas que andam de Monarch, Caloi CS, entre outras bicicletas, são vistas por ciclistas que utilizam mountain bike, speed ou gravel como se fossem pessoas que possuem doenças contagiosas ou como se fossem humoristas de stand-up, porque eles olham para essas pessoas ou desprezam, ou têm nojo, ou simplesmente dão risada. E por isso o canal Duas Rodas ele tem a proposta de estar trazendo esse tipo de análise cultural, mercadológica, comportamental e falando numa linguagem simples e de fácil assimilação para poder te ajudar a refletir e ressignificar todos esses sentidos que o mercado tem passado para você. E é isso aí, pessoal, vídeo finalizado. E não se esqueça, temos um encontro marcado no próximo vídeo, hein? Espero você lá. Até mais.